A gente vai entender mais sobre isso conversando ao vivo agora com a neurocientista e psicóloga Bruna Tomazetti. Ela está conectada aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia aos telespectadores. E que tema maravilhoso podermos falar. Pois é, a generosidade às vezes falta, né? Queria que você nos ajudasse a entender. Doar faz bem para quem recebe, mas também para quem doa, né? Como que isso acontece lá dentro do nosso cérebro? Já temos estudos, ciência que fala sobre isso? Temos sim, e já existem pesquisas maravilhosas que falam sobre isso. Que é a questão de quanto mais você se doa, mais você consegue entrar no estado de autotranquilização, de bem-estar maior. Já existe essa pesquisa comprovando isso. Então, quanto mais as pessoas fazem isso por um querer, né? E aquela coisa também, o altruísmo, ele tem algo muito especial, que é, eu vou entregar sem esperar nada em troca do outro. É uma preocupação que eu não fico preocupado em receber. Então, entende o movimento do desapego, o movimento da entrega? E isso a gente só faz quando a gente ama. Então, a amorosidade, ela conduz o altruísmo. E tem uma hierarquia que é muito bacana levar para as pessoas, que é o seguinte: quanto mais eu sou empata, ou seja, eu consigo entender a dor do outro, mas o empata por empata, a empatia por empatia, ela não resolve o problema. Então, quando eu sou empata, eu tenho a gentileza de querer fazer algo pelo outro. E, por fim, eu tenho compaixão, ou seja, eu tenho uma atitude. Por exemplo, a doação para o Pai Eterno. Por exemplo, doar um dinheiro para quem precisa, dar uma cesta básica, ouvir uma pessoa que está passando uma situação difícil, fazer uma visita para uma pessoa que está doente. Então, esse ato de compaixão, a entrega para o outro, faz com que eu me torne pessoa mais feliz e equilibrada. Certo. Tem a ver com aquela sensação que a gente tem, pelo menos eu tenho isso, né? De muita satisfação quando eu dou um presente a alguém, é maior do que a sensação de satisfação quando eu recebo um presente. Tem a ver? Pode ter alguma relação isso? Totalmente. Tem uma oração de São Francisco que fala exatamente sobre isso, né? Quanto mais eu dou, eu me sinto em paz. Então, a entrega gera essa sobriedade, essa questão da entrega sem esperar, né, algo em troca. Eu faço porque eu gosto de você, gera essa sensação do presentear como algo que eu estou sendo presenteado pela sensação do bem-estar. É como se o nosso hipocampo, né, essa parte... O que é o hipocampo, para as pessoas entenderem? Essa parte quando eu vou guardando as memórias de longo prazo. Essas memórias de longo prazo, elas vêm da amígdala. O que é a amígdala dentro do cérebro? É a parte que vai mapear como está o meu ambiente. Se eu provoco um ambiente feliz e alegre, eu tenho uma tranquilização e memórias afetivas a longo prazo. Quando eu não tenho esse movimento, eu fico sempre na parte reativa da vida, sabe? A pessoa que está sob estresse, sempre preocupada, competindo umas com as outras, essa sensação eu tenho que ganhar o tempo inteiro, ela gera um estresse. E o estresse, né, ele vai matar as conexões e não gerar uma memória afetiva. Então, isso é muito mais profundo, a neurociência já explica isso. Então, quanto mais nós formos capazes de ter esse cuidado com o outro, né? Sem querer a devolução, a troca disso, a geração de bem-estar e a capacidade de amorosidade vai trazer uma regulação afetiva e me torna um ambiente interno melhor e principalmente para as pessoas que estão ao meu redor. Então, simplificando, posso dizer que uma pessoa que pratica generosidade, ela tem mais chance de ser feliz? Com certeza. Eu adoro falar sobre esse tema. Com certeza. A pessoa que tem essa capacidade mesmo da entrega, da doação, do se permitir, sabe? Porque ela realmente quer fazer algo bom para alguém, esse sentimento de organização interna. Se você me permitir, eu quero até trazer um pouquinho aqui. Nós temos hoje um projeto e o que a gente cuida de mulheres em estado de vulnerabilidade. E como que surgiu esse projeto? Foi eu vindo sempre acompanhando, dando assistência na imprensa de casos de mulheres que passam por violência doméstica
E aquilo foi me trazendo uma dor no coração. Eu agradeço muito a Deus que eu nunca vivi essa experiência, mas assisti muito de perto, né? E peço a Deus que não venha passar por isso. Então, essa dor, essa sensação de acolhimento gerou um grupo de mulheres que apoiam outras mulheres que passam por estado de vulnerabilidade. E essas mulheres se tornam mais felizes e produtivas. Muito bem. A gente está num mundo cada vez mais individualistas, né? Como é que a gente educa as novas gerações para que elas sejam mais solidárias? O exemplo eu acho que é muito importante, né? Excelente. Tem escolas já, né? Tem escolas que já são baseadas na neurociência, que elas têm isso hoje como uma aptidão, né? Elas têm ensinado os alunos, eu acho isso muito bacana, a aprender a ser empático, ou seja, entender a dor do outro, porque é uma educação emocional isso. Eu educo, eu sou gentil, porque existe uma hierarquia, a gentileza vem da empatia, e aí eu começo a ter atitudes sóbrias de ajudar as pessoas em estado de necessidade. Então, isso, a educação fundamental, que não é só nas escolas, tem que vir de casa, essa educação, né, de cuidados que acontece ali no seio familiar, entre os pais, e isso vai dando desdobramento sobre os filhos e etc. É o esperado, que as pessoas convivam com mais amorosidade, com mais tranquilidade, para que ela possa gerar esse ambiente fortalecedor. E tem um detalhe que eu acho bacana também trazer para esse nosso bate-papo. A sociedade, ela só evoluiu quando as pessoas cooperaram uma com as outras. Quando há essa sensação de sempre de disputa, né, eu preciso ganhar, a ganância do dinheiro, o poder sobre todas as coisas, você percebe que muitos são desfavorecidos e poucos ganham. Então, quando todos nós estamos nessa sensação de cooperar, você pode ter certeza, todos vão ganhar junto porque são beneficiados. Com certeza, então a gente precisa se unir, né? Afinal, o ser humano é muito frágil, né? Se a gente for olhar para a natureza, o ser humano é muito frágil. Não temos garras, né? Não temos grandes presas ali. O que nos ajudou a evoluir e a manter a nossa espécie foi justamente a nossa união e a gente tem perdido isso. Então, acho que é fundamental que a gente retome esse espírito colaborativo. E a gente entende que alguns países estão com essa cultura da doação. O que a gente pode aprender com isso e qual que é a importância da gente aprender também a se desprender dos bens materiais, que muitas vezes nos acabam tornando reféns deles? Olha, a evolução humana, e excelente colocação, a evolução humana, ela só vem do desapego. Então, para você ter um conhecimento maior, você precisa desapegar de padrões anteriores. E assim são as construções de virtudes na vida. Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução é melhorar diante das adversidades. Ninguém melhora diante do que é bom. A gente melhora, por isso que às vezes as dificuldades são necessárias, para que possamos melhorar. E nesse ato de melhorar, nós vamos melhorar dentro de nós e vamos efetivar isso do lado de fora. Ou seja, eu vou olhar para o outro com um olhar de cuidado, de zelo. Por quê, Wilker? Porque eu faço isso comigo, com a minha pessoa. Então, eu consigo só dar aquilo que eu, de alguma maneira, tenho a semente interna. Então, esse cuidado, entenda, esse movimento bom, essa doação, esse altruísmo, né, mais generalizado, macro, ele acontece quando existe essa construção do amor próprio. Então, eu decido ser uma pessoa melhor. Com certeza, todos que estiverem à minha volta irão ganhar. Com certeza, então, que a gente consiga, né, praticar a solidariedade e a doação. E muitas pessoas dizem que não praticam a doação, não praticam a solidariedade porque não tem nada para doar. Como que a gente faz nesse caso? Olha só, nós todos temos algo a doar. Nós todos nós viemos com uma missão. Deus, ele é grandioso, né, na sua missão. Ele tem um mistério, mas ele é grande, porque nós viemos aqui exatamente para servir. Então, essa capacidade do serviço não é só dinheiro. Às vezes eu posso ir num ambiente, num asilo, que as pessoas precisam muito da escuta, da conversa, da troca de ideias. Eu posso, no orfanato, ajudar essas pessoas. Eu posso, em ambientes hospitalares, cuidar de pessoas que estão ali solitárias, jogadas sozinhas. Então, tem tantos ambientes que não depende do dinheiro, mas depende do ato da entrega, né? De poder ser servil no mundo. E isso nós vamos chegar a aquecer o coração das pessoas e, com certeza, essa pessoa ela vai ter uma reatividade positiva.
só da minha presença de estar ali. Então, é algo tão necessário e simples que isso favorece a construção do bem maior, viu? Certamente, né? E que a gente consiga, então, ser mais generoso, colaborativo também em todos os ambientes. Até no ambiente de trabalho, né, doutora? Eu vejo hoje em dia nos ambientes corporativos uma competição muito grande, as pessoas acabam se tornando ainda mais individualistas do que são no dia a dia, seja na família, entre os amigos. No ambiente de trabalho também é fundamental que a gente tente colocar em prática a generosidade, né? Como é que a gente faz isso num ambiente que muitas vezes é tão selvagem, entre aspas? Olha, você me fez lembrar uma passagem que eu tive a semana passada. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar e eu estou fazendo uma formação com pessoas de outros países, com a língua portuguesa. E nesse tempo atrás agora, eu tive uma mentoria com uma mulher que ela é uma executiva do Google, uma pessoa muito interessante. E na hora que ela se apresentou, Wilker, ela não tinha nenhuma formação profissional. Nenhuma. Pasmem. E aí, a gente olha o impacto disso, só para a gente chegar nessa resposta, nessa pergunta que você nos fez. Eu achei tão grandioso, porque o Google, ele simplesmente validou a prática, porque ela é uma autodidata, uma pessoa extremamente interessante, inteligentíssima, validou a prática daquela mulher e colocou ela como uma executiva num determinado cargo lá. Então, quer dizer, hoje tem empresas que elas são capazes de olhar, né, tem esse olhar macro, maior sobre o outro, no sentido do resgate e sair de alguns padrões profissionais como se só aquele padrão servisse. Né? Que isso não é ser gentil profissionalmente. Então, tem pessoas no ambiente profissional que às vezes não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade de viajar, ter outras línguas, culta, mas essa pessoa tem uma experiência que ela foi forjada na vida, a alma foi forjada. E a gente poder identificar isso também, né, sem desmerecer e perceber que nós estamos dentro de um ecossistema, que as pessoas podem se ajudar, isso é de uma grandeza, é de uma beleza. Então, eu tenho certeza, quem está ouvindo a gente e vendo né, esse relato que eu estou te trazendo aqui, vai amenizar alguns aspectos, às vezes, de olhar com um olhar mais ácido para o colega de trabalho, mas com mais compaixão, com mais delicadeza. Porque as pessoas têm muito a nos entregar e nós também temos muito a receber e vice-versa. E cada vez mais esses aspectos pessoais têm sido valorizados pelas empresas, né? Entende-se, pelo menos quando a gente fala com os especialistas em recrutamento aqui, eles entendem que as questões técnicas você consegue ensinar para alguém. As questões pessoais, quando a gente fala sobre comportamento, sobre caráter, isso é mais difícil de alguém aprender ali com a empresa. Então, vamos valorizar essas questões e sermos mais generosos também nesse ambiente corporativo. Obrigado, viu, doutor? Um abraço, sempre bom recebê-la. Volte mais vezes. Nossa, é sempre um prazer e eu adorei o tema. Me chamem sempre para esses temas que meu coração fica aquecido. Muito obrigada pela oportunidade. Tá combinado, então. Eu que agradeço. Tchau, tchau.